Olá, bom dia, eu sou o Carlos Moresco. E eu sou a Marina Raimann, e nessa semana da coluna DC Mais Dinheiro traremos os principais acontecimentos que teve na semana passada e também falaremos sobre a reserva de emergência, a dúvida dos nossos seguidores. Certo, iniciando com a cotação do nosso dólar. O dólar encerrou a semana com alta de 3,28%, cotado a R$ 5,48. Já o índice Bovespa apresentou uma queda de 2,47% na semana, encerrando o pregão de sexta-feira aos 117.380 pontos. Os mercados abriram com certo otimismo na semana passada. No entanto, o impasse para a obtenção dos insumos para a produção da vacina do coronavírus gerou uma certa apreensão. Também os números de infecções em tendência de alta, novas medidas de restrição, novos auxílios também estiveram no radar nessa semana que passou. E em reunião, no dia 17 de janeiro, a Anvisa concedeu a autorização para o uso emergencial da Coronavac, concedido pelo Instituto Butantan, e também para as vacinas da Oxford e da AstraZeneca, através do Instituto Fiocruz. As boas notícias com relação à aprovação das vacinas foi ofuscada por outros pontos que despertam a atenção, em especial a dificuldade para a obtenção de insumos da China para a produção e distribuição das vacinas. No Brasil, enquanto acompanham as notícias sobre a vacinação, os investidores também monitoram a alta no número de novas infecções e as ocupações de leitos de UTI, que aumentaram muito nas últimas semanas. E diante deste cenário, novas medidas de restrições já foram impostas e com um endurecimento aí nas medidas de combate à pandemia do Covid-19. E também o debate fiscal ganhou força também nessa última semana. Com o fim do auxílio emergencial em dezembro e a nova alta das infecções do coronavírus, discute-se a retomada desse auxílio emergencial. No entanto, o tema é acompanhado com atenção pelo mercado e pelos investidores por conta do respeito ao teto de gastos, o orçamento, em como acomodar esse orçamento no teto de gastos, uma ferramenta aí muito relevante para o controle de gastos do governo. E também tivemos na última semana a decisão do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que havia o consenso de manter a taxa Selic em 2% ao ano, como ocorreu. O Banco Central tirou também a prescrição futura, justificando que a projeção da inflação está bem próxima à meta. Então, que isso já traz esse cenário de retirar a prescrição futura. A ata dessa reunião do Copom vai ser divulgada na terça-feira e com isso teremos mais detalhes de como que vai se comportar a taxa de juros nos próximos meses. Já no cenário internacional, o principal evento da semana foi a troca de governo dos Estados Unidos. Na última quarta-feira, o presidente Joe Biden, enfim, tomou posse, encerrando um processo eleitoral que foi marcado por muitas incertezas e acusações. E continua no radar o pacote fiscal de 1,9 trilhão de dólares e essas perspectivas de uma nova injeção de liquidez, um novo estímulo monetário, continua oferecendo uma sinalização positiva para os mercados. E agora, trazendo um assunto muito comentado entre nossos seguidores, Carlos, você sabia que metade dos brasileiros não tem uma reserva de emergência? Pois bem, isso é um dado fornecido pela Ambima, a Associação Brasileira do Mercado Financeiro de Capitais. Ter um fundo de emergência é essencial para todas as pessoas. Se a gente considerar, por exemplo, lá no ano de 2015, na época de uma crise político-econômica, tiveram aí um aumento do desemprego, a diminuição da renda familiar, algumas incertezas sobre a política econômica do país, ou o próprio aumento de juros. Em 2020,
um caso, né, que teve aí do coronavírus, as incertezas da pandemia, de lockdown e como que se daria a economia, né, derrubou os mercados e com isso afetou a renda de muitas pessoas, a geração de renda, os próprios investimentos, enfim. E com isso, as pessoas que tinham essa reserva financeira puderam passar por essas situações de forma mais tranquila, vamos dizer assim. Puderam se planejar melhor para honrar com as suas contas, as suas dívidas, os seus pagamentos, né, de uma forma muito mais simples. Pois é, Marina, realmente essa é uma notícia bastante chocante de que mais de metade da população brasileira não possui uma reserva de emergência. E diante dessa necessidade de juntar dinheiro, né, e fazer isso da forma correta, nós trazemos hoje para vocês que nos acompanham algumas dicas de como a gente montar essa reserva de emergência e quais opções são interessantes para essa finalidade. Bom, o fundo de emergência, como o próprio nome já diz, ele é uma reserva que deve ser destinado para eventuais emergências e despesas não previstas, como, por exemplo, algum problema de saúde, uma demissão, um acidente de carro, enfim, uma renda mensal menor do que a prevista. Então, são todos fatos eventuais que podem acontecer que a gente deve estar preparado para esses momentos. O fato é que a maioria da população brasileira não se programa para esse momento e eles preferem gastar, né, preferem priorizar o momento atual do que se preocupar com o futuro e montar de fato esse colchão, essa reserva financeira para trazer mais tranquilidade. Né? E qual que seria um valor recomendado então para a gente montar, né, para a gente ter nessa reserva de emergência? O ideal é que seja pelo menos de 6 vezes do seu custo de vida mensal. Ou seja, se por exemplo a sua despesa familiar mensal é de em torno de R$4.000, é interessante que tenhamos pelo menos R$24.000 nesse fundo de emergência. E caso você seja um profissional autônomo ou que você tenha receitas mensais variáveis, aí é interessante que seja até mesmo maior esse valor, chegando até a 12 vezes do seu custo familiar mensal. Então, por exemplo, nesse mesmo exemplo dos R$4.000 mensais, seria uma reserva de R$48.000. Né? Esse valor, ele é interessante que a gente junte esse montante para que nós nos sentimos seguros, né? Minimamente seguros para bancar aí esses imprevistos que podem surgir, né? E frequentemente surgem em nossas vidas. E os motivos de se manter, então, essa reserva de emergência, além de cobrir imprevistos, né, seria mesmo na intenção de evitar dívidas e evitar empréstimos. O que pode acontecer, por exemplo, se você tem uma despesa mensal familiar em torno de R$5.000, como exemplo, e acontece alguma coisa, algum imprevisto, uma perda de emprego, por exemplo, e essa geração de renda cai pela metade. Isso vai impactar diretamente na forma como você paga suas contas, os deveres que você tem para honrar. E, por exemplo, um carro financiado, um imóvel financiado, você tem que honrar essas parcelas. E muitas vezes algumas pessoas acabam recorrendo a empréstimos bancários, por exemplo. E o custo dessa ajuda financeira tem altos juros, o que pode gerar o efeito bola de neve. E, enfim, a sua dívida, em vez de resolver o problema, acaba aumentando. Então, além das próprias contas triviais, né, luz, água, telefone, enfim, essas contas que devem ser honradas também. Então, sempre tendo esse dinheiro, como o Carlos falou, para manter ali entre 6 a 12 meses a despesa familiar, já garante aí uma passagem por esse momento turbulento de uma forma muito mais simples. Certo. E Marina, quais são as opções, então, que nós temos para investir o nosso dinheiro pensando nessa reserva de emergência? Né? Na maioria das vezes, quando a gente pensa, né, as pessoas pensam em formar uma reserva de emergência, nós lembramos da boa e velha caderneta de poupança. Né? Porém, hoje, existem diversas outras alternativas que podem ser muito mais atrativas quando nós pensamos em rentabilidade para o nosso dinheiro. Dado que no ano anterior, de 2020, o rendimento real da poupança, ou seja, quando a gente desconta a inflação, foi negativo. O poder de compra daquele dinheiro deixado na poupança diminuiu em um ano. Então, esse não é um fator isolado que aconteceu somente no ano de 2020. Também tivemos retornos negativos da poupança nos anos de 2015 e 2019. É por isso que é muito importante a gente buscar essas alternativas e sempre olhar para o rendimento real das nossas economias, né, dos nossos investimentos.
Mas antes de falarmos em si das opções para aplicação da reserva de emergência, tem 3 pontos que devem ser tomados muita atenção, que é a liquidez, o risco e a previsibilidade desse investimento. Vamos lá. A liquidez pode ser definida como transformar o valor aplicado em caixa, ou seja, para uma reserva de emergência é necessário que você tenha liquidez curta, né? Uma liquidez rápida, imediata, que seja no próprio dia ou no máximo em D+1 para cobrir a emergência. Né? O risco é um outro fator importantíssimo na escolha da aplicação para a reserva de emergência. Como o mercado pode passar por momentos de estresse, né, é importante que você mantenha a reserva de emergência num investimento mais seguro, né, que traga são investimentos mais conservadores, vamos dizer assim, porque se no momento turbulento do mercado você não precisa resgatar esse valor no momento de queda e com isso tenha essa perda, né, do valor aplicado. E também nisso se encaixa a previsibilidade do investimento, né? Alguns investimentos aí, por exemplo, de renda fixa, você consegue ter esse cálculo fácil, né, de quanto vai render o seu investimento no prazo que você tem, né? Enfim, você consegue se planejar quanto ao seu investimento. Então, esses 3 pontos devem ser muito bem escolhidos, né, e se atentar na hora de escolher a sua aplicação. É isso mesmo. Então vamos iniciar aqui com algumas das alternativas, né, dessas aplicações para reserva de emergência. Começando aqui pelo nosso Tesouro Selic. O nosso Tesouro Selic ele é um título público de renda fixa emitido pelo governo. Então, quando nós investimos o nosso dinheiro no Tesouro, a gente está emprestando dinheiro para o governo para financiar investimentos nas áreas de saúde, educação, infraestrutura, né? E em troca a gente recebe um retorno, uma taxa que seria a própria taxa Selic, atualmente 2% ao ano. O Tesouro Selic ele é uma aplicação recomendada para formar a reserva de emergência porque ele possui rendimento diário, então todos os dias você consegue observar lucros, né, o quanto que rendeu na sua conta, e você também tem a liquidez, fato que a Marina trouxe que é muito importante. Então se você precisar fazer um resgate em D+1, ou seja, no dia seguinte do pedido de resgate você tem o dinheiro à disposição na sua conta. Outro fato interessante é que no ano passado, no mês de julho, nós tivemos um anúncio da B3 e do Tesouro da isenção da taxa de custódia de 0,25% ao ano, que era cobrada anteriormente, e hoje ela passa a ser válida apenas para o valor excedente dos R$10.000. Então é mais uma forma de incentivo do governo para captar mais recursos, né, e poder financiar essas obras com o dinheiro da população através dos títulos do Tesouro. Outra opção de investimento também bastante conhecida pelos investidores conservadores é o CDB. É muito visto aí na carteira de investimento, e o CDB ele é emitido por bancos, né? E é importante também prestar atenção que tem alguns tipos de CDB, por exemplo, o de liquidez diária e tem também os de longo prazo. Para a aplicação de reserva de emergência, é mais interessante que seja o de liquidez diária, pois você consegue resgatar esse investimento quando você precisar. Então, também outro ponto importante do CDB, ele é coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, né, que cobre aplicações de até 250 mil por CPF por instituição. Ou seja, o que isso significa? Se caso o emissor desse CDB venha a quebrar, a sua aplicação está segura, né? Está coberta. Então aí se torna uma boa opção para aplicação na reserva de emergência, pois tem disponíveis no mercado CDBs aí bem próximos do CDI, né? CDB 100% do CDI, né? Até mais que isso, então se torna aí uma ótima opção para esse cenário de reserva de emergência. Outra alternativa também é o LCI e o LCA com rendimentos diários. Né? O que significa essa sigla LCI e LCA? É a letra de crédito imobiliário e a letra de crédito do agronegócio. Tá? Então, são títulos de renda fixa emitidos também por bancos para financiar as atividades do setor imobiliário e do agronegócio. A grande vantagem desses títulos
é que eles funcionam, o princípio de funcionamento se assemelha muito ao CDB, mas a vantagem é que eles são ativos incentivados, ou seja, eles são isentos de tributação para pessoas físicas. Então, no caso, a gente tem um rendimento sem precisar pagar o imposto de renda sobre os rendimentos. Isso acaba trazendo um retorno adicional. É muito importante prestar atenção nas taxas, fazer uma simulação para ver se de fato a taxa ela acaba compensando. E como são títulos de emissão bancária, eles também contam com a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Então, isso é muito importante também. Outra opção também de aplicação para reserva de emergência são os fundos de renda fixa. O diferencial dos fundos de investimento de renda fixa é que eles têm até no mínimo 80% das aplicações em títulos de renda fixa. O diferencial dos fundos é que tem um gestor por trás desse fundo que traça a estratégia do fundo, faz todas as alocações, acompanha o mercado para saber quais movimentações na carteira vão trazer maior rentabilidade para o investidor. Então tem aí esse know-how do gestor que pode aí auxiliar num ganho maior também de rentabilidade na carteira. Na sequência temos os fundos DI, que são muito parecidos com os fundos de renda fixa. Eles têm a composição de pelo menos 95% de ativos de renda fixa indexados à taxa do CDI e títulos públicos. Então também são fundos que vão buscar ali trazer um retorno de próximo a 100% do CDI. Também eles não contam com o Fundo Garantidor de Crédito. É muito importante prestar atenção no emissor, quem que é o gestor desses fundos DI. E aí, na sequência, a gente também tem as contas digitais, que hoje estão bastante em alta, são cada vez mais evidentes. Hoje, várias instituições, vários bancos trazem essas contas digitais com isenção de tarifas para serviços bancários e algumas, inclusive, oferecem rendimentos superiores a 100% do CDI para o valor que fica em saldo nessas contas digitais, contas virtuais, Então, nesses casos também, vale a pena prestar atenção se essa conta digital ela é bancarizada, ou seja, ela tem relação direta com um banco, pois tem muitas que não são bancarizadas e, nesse caso, elas não vão contar com a proteção do Fundo Garantidor de Crédito. Então, tem que avaliar muito bem qual é a instituição que você está deixando o seu dinheiro, mas existem sim várias alternativas que vão trazer um rendimento, muitas vezes, superior a 100% do CDI. Por fim, falamos da poupança, Marina? Pois é, Carlos, mas e a poupança, a tão famosa entre os brasileiros? Muita gente pensa aí que deixar o dinheiro na poupança pode ser uma boa opção, mas, na verdade, que está perdendo boas opções de fazer render o seu fundo de emergência. O fato é, a poupança tem o ponto que é o aniversário. Então, você precisa resgatar, você pode resgatar, para não ter essa perda da rentabilidade, só após o aniversário daquela aplicação. Então, a poupança, além desse ponto, tem também a própria rentabilidade dela, que é bem mais baixa desses outros investimentos que a gente trouxe aqui para você. A poupança ela rende aí em torno de 70% do CDI. Numa Selic a 2% ao ano, isso nos traz a rentabilidade de 1,4%. Então, aí algumas outras alternativas podem trazer uma rentabilidade maior para você, já descontando o imposto de renda, que é no caso que seja um CDB 100% do CDI, uma aplicação 100% do CDI, já renderia aí 1,65% ao ano. Então, aí a gente tem esse ganho somente de trocar a aplicação. O CDB 100% do CDI também apresenta a mesma segurança da poupança e aí tem essa rentabilidade um pouco maior. Isso, no longo prazo, pode trazer uma diferença considerável para você. Sim. Tá. Nós trazemos também um comparativo, um quadro comparativo com diferentes tipos de aplicação. Pode passar para a próxima imagem, por gentileza? Tá. Isso. Aqui a gente tem, então, 3 cenários, Marina. Conta um pouco para nós aqui dessas diferenças entre a aplicação na poupança e em outros títulos que vão nos pagar a 100% ou 120% do CDI. Exatamente. Como a gente vinha comentando, hoje a gente está nesse cenário de Selic a 2% ao ano. Então, trazendo aqui para vocês, a gente consegue comparar alguns investimentos disponíveis no mercado. A própria poupança, como eu comentei, a 1,4%. Isso daqui é uma simulação de aplicação de R$10 mil para 12 meses.
né? E aqui a gente consegue ter também o comparativo quanto a uma aplicação de 100% e 120% do CDI. Então, isso já valores líquidos, já descontados da alíquota de 17,5%, né, que equivale ali a partir de um ano de aplicação. Então, a gente já tem essas vantagens de ganho, né, 100% de CDI a 1,65% e aí é quase 2% de aplicação numa aplicação 120% do CDI, isso em valores líquidos, né? Então, aí só de escolher ter essa troca de aplicação, você vai ter maior retorno, né? Lembrando também aí que é muito importante tomar esse cuidado, né, na escolha da aplicação do seu fundo de emergência, por conta até da inflação, que é um assunto bastante discutido agora nesses últimos tempos, né, Carlos? E aí a inflação ela tem que tomar esse cuidado para ela não comprometer a rentabilidade da sua aplicação. Não é mesmo, Carlos? Exatamente, Marina. Então é sempre muito importante a gente prestar atenção também nos valores da inflação, né, e sempre observar a rentabilidade real dos nossos investimentos, já descontando esse valor da inflação porque eles afetam o nosso dia a dia, né, diretamente. Pessoal, por hoje é isso. Espero que essas dicas tenham sido válidas e que ajudem vocês a se programarem melhor, a montar o seu colchão, né, a sua reserva financeira, encerrar o ano de 2020 melhor do que o ano anterior. Nos vemos na próxima semana, né, e até semana que vem. Um bom dia, boa semana para vocês. Um bom dia.